Olá, chegou o momento da mensagem de ânimo, de fé com a vida. E quem está acompanhando em Mogi Guaçu é a Dora Marchiori. Ô Dora, um abração a todos aí de Mogi Guaçu. E mora em Sumaré, o meu amigo Pereira Santos. Alô, Pereira aí de Sumaré. Você sabe que eu trabalhei na Rádio Nova Sumaré, né? Eu, antes de começar no rádio em Campinas, sabe o que eu fazia? Eu passava de manhã em Sumaré, fazia um programa, depois a minha mãe fazia uma marmitinha, eu comia e ia para Limeira. Então eu trabalhava na rádio, como é que chamava? Rádio Nova Sumaré e a Rádio Jornal de Limeira. Aí depois eu vim para Campinas, aí sempre morei em Campinas, né? Nasci em Minas, sempre vivi em Campinas, mas eu comecei em rádio nessas cidades que eu falei. Vamos à mensagem de hoje, baseado no Salmo 32, que Davi escreveu. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aqui, pessoal, esse salmo é um salmo que Davi fala uma coisa que todos nós deveríamos saber. Davi é chamado nas Escrituras um homem segundo o coração de Deus. Mas o que esse cara pisou na bola? E sabe por que isso é bom? A gente percebe o seguinte, a gente percebe que Deus não exige perfeição de nós. Só teve um que foi perfeito, que é Jesus. Aliás, na carta de João fala que se a gente fala que não tem pecado, a gente torna Deus mentiroso, porque ele fala que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Mas Davi, quando confrontado com o erro, ele se curvava diante de Deus, pedia perdão e recomeçava. Esses dias eu ouvi uma música linda, vou até postar um trechinho dela esses dias, que fala do povo de Deus, né, que caminhava, às vezes reclamava, às vezes custava crer, e fala, nós também somos o teu povo, a gente também, às vezes, fica incrédulo, né? Davi diz o seguinte, ele tinha feito um pecado grande, possivelmente, não está claro aqui, mas foi o pecado de adultério, né? E ele, vou ficar na minha, sou rei, ninguém vai saber de nada, eu dou um jeitinho aqui, um negócio. Até que, quando chegava na hora de dormir, aquilo, ele não dormia, ele virava para um lado, para o outro. Ele fala que a vida dele foi ficando seca, que doía os ossos, né? Gente, coisa emocional é um troço fora de série, né? A parte emocional, ela é mais complexa do que a parte física. Cansaço, você está cansado, trabalhou, correu, fez lá o quê? Você cai na cama e dorme. Mas quando você está com uma angústia de coração, vem os tormentos na cabeça da gente. E isso não é de hoje, né? Veja, nós estamos falando aqui de um período muito longínquo, né? Aí ele fala uma coisa. Ele fala que ele resolveu confessar para Deus aquilo que estava machucando o coração dele. E Deus ofereceu perdão. Falou, você foi sincero. Você abriu o teu coração. Deixa eu mais uma vez falar uma coisa. O perdão de Deus não elimina as consequências do nosso erro. Tem gente que quer ser perdoado e que quer ir já pisar nas nuvens, não ter nada para resolver. Não é assim as coisas. A gente tem que se reconciliar com aquelas pessoas que foram magoadas. No que depender de você, olha como as Escrituras são sábias. Ela fala, no que depender de você, tenha paz com todos. Porque tem coisa que não depende de você. Tem coisa que a pessoa não quer nem te ouvir. E você tem que respeitar a vontade do outro, né? Mas Deus não. Ele fala, a Bíblia fala, as Escrituras, que quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele joga do fundo do mar e deles Ele não mais se lembra. Esse salmo começa dizendo, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui culpa. Não quer dizer que a pessoa não errou, quer dizer que Ele ofereceu o perdão. Abra o seu coração também. Às vezes tem algo que está doendo demais dentro de você e Deus pode te aliviar desse baque emocional. Mensagem de ânimo e de fé com a vida.